Gravação iniciada. Obrigado. Vamos dar início ao julgamento dos processos programados para a sessão do dia 15 de outubro, início às 9 horas da manhã. O item 95 foi retirado de pauta a pedido da PGFN. Então, vamos começar com o item 96, recorrente Borges Goulart Comércio Limitada, relator Paulo Henrique. O processo aqui é de exclusão do Simples, tá? Simples Nacional, por existência de débito. O contribuinte alega na impugnação que teria regularizado esses débitos por meio de parcelamento. Decisão em primeira instância falou acerca só da vedação existente, que havia comprovação de que os débitos permaneciam após a regularização do prazo. No recurso voluntário, o contribuinte só fala que não tinha débito em relação ao ano calendário de 2015. Tomando conhecimento do recurso, que ele preenche todos os requisitos. Em relação ao mérito, o contribuinte não traz prova acerca desse parcelamento que ele teria feito, e há comprovação de fato aí no processo de que esses débitos permaneciam em aberto. Documento de folha 25 mostra que os débitos permaneciam exigíveis após o prazo de 30 dias, né, que seria o prazo da regularização. Então, por conta disso, eu estou pegando o provimento, né, apontando só no final que a eventual regularização posterior não teria o efeito de interferir na exclusão, só serviria para períodos posteriores. Perfeito. Então, o relator, em face da não comprovação de que o débito foi regularizado ou era inexigível, mantém a exclusão e nega provimento. Todos de acordo? Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso no item 96. Item 97, Colégio de Purificação Limitada, relator Flávio. Só um minutinho, presidente, só estou abrindo ele aqui, mas já está lá na pasta. Posso começar, presidente? Por favor, pode começar. Ah, tá. Esse aqui é um... Bem, presidente, esse caso aqui trata de AD, emitido pela DRF de Aracaju. E é engraçado, já adiantando, que eu peguei dois processos que foram emitidos pela mesma DRF, eles são, inclusive o AD é bem parecido com essa mesma situação, que ela trata de desmembramento da atividade, já na vigência da legislação do Simples Federal, e aí houve a exclusão. Então, a acusação fiscal, ela aborda tanto o Simples Federal quanto o Simples Nacional no seguinte sentido. No Simples Federal, a motivação para a exclusão do contribuinte seria do regime, né, seria o fato de ter ocorrido desmembramento das suas atividades. Desmembramento este que teria sido realizado quando já vigente a Lei 9317, configurando-se assim a hipótese de exclusão prevista no artigo 9 da legislação em vigência. A acusação fiscal, nesse sentido, foi resumida pelo acordo proferido pela DRJ de Fortaleza no seguinte sentido. Aí, basicamente, aqui, pessoal, acho que a gente já enfrentou outros casos aqui desses colégios, que haveria, deixa eu só... faz uma confusão. No primeiro momento, esse colégio ele tinha como atividade a exploração do ramo de estabelecimento particular de ensino pré-escolar, fundamental e médio. Só que, com o advento da 10.034, a vedação para o ingresso no ensino federal ficou restrita apenas a quem explorava o ensino médio. Então, o que ela faz? Em 1/2/2001, ela altera o objeto social, exclui do rol de atividade o ensino médio e se ingressa no Simples Federal.
E na mesma data ela abre um novo CNPJ, que chamava, é o mesmo nome, Colégio Purificação 1 Limitada, tendo por objeto unicamente atividade de prestação de serviço de ensino médio. Os dois colégios foram constituídos com os mesmos 5 sócios, permanecendo o mesmo e único sócio administrador para ambas. Ambas a empresa funcionar no mesmo endereço físico, sendo diferenciado apenas pela inclusão da expressão anexo A. Já no que se refere ao Simples Nacional, a motivação constante do relatório produzido pela fiscalização foi de que o contribuinte sofreu desmembramento em 1 do quadro de 2002, contrariando assim o que restou previsto no artigo 4º da Lei Complementar 123 de 2006. Aí eu transcrevo aqui também, é a mesma situação. Aqui, ó. No ano de 2002, separou os colégios de purificação limitada EPP, atividade de educação infantil, pré-escola, conforme projeto político pedagógico desta instituição. Em 1 do quadro de 2002, foi aberto o Colégio de Purificação Júnior para a exploração dessa atividade, com os mesmos 5 sócios, permanecendo o mesmo único sócio administrador para ambos os colégios. Bem, a defesa do contribuinte fala que não houve desmembramento, não sei se esse recurso aí ficou muito confuso. Ele fala que enfrentou desafios, que os sócios tinham que se manter no simples. A bem da verdade, no final das contas, ele não nega que houve o desmembramento, né? Enfim, ele alega que poderia ter feito essa mudança no seu objeto social e a criação de um novo colégio para se valer do ingresso no simples. Bem, posso ao voto, presidente? Tá. Pode sim. Bem, ao contrário do outro processo, nesse caso eu não gosto de fazer isso, mas a verdade é o seguinte, presidente, o contribuinte, e que pese ter tentado mudar a cara do recurso, ele traz as mesmas argumentações que ele trouxe quando da manifestação de conformidade, em que pese em ordem distinta e por vezes em outras palavras, ele fala a mesma coisa, ele traz as mesmas coisas. Então, eu estou invocando aqui o preceito do artigo 57, parágrafo 3º do RICARF, e estou reproduzindo o que restou decidido pela DRJ para, ao final, negar provimento. Não sei se seria o caso de ler, vocês imaginam, se alguém já leu, o presidente está sem som. Acho que você poderia destacar os pontos principais da decisão, pelo menos para ter conhecimento, né? O que Tá, beleza. Esses tópicos aí. Tá, então, o principal seria, primeiro, a decadência, e aí a DRJ... Quer fazer algum questionamento, Gustavo? Não, deixa ali. Eu ia falar com ele para ler só o relato de fato, para provar que houve de fato o desmembramento, que está um pouquinho mais para baixo. Porque a decadência eu estou afastando da legalidade da exclusão, né, que você fala, né, Gustavo? Isso. Então vamos lá. A Lei 9317 determina que não pode optar pelo Simples Federal a empresa que seja resultante de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento da pessoa jurídica, salvo em relação aos eventos ocorridos antes da vigência dessa lei. Em primeiro lugar, o que se observa é que não se trata apenas de cisão efetuada nos moldes da 6404, a qual dispõe sobre as sociedades por ações, mas sim qualquer forma de desmembramento de pessoa jurídica, o que não há dúvidas que ocorreu, no caso, conforme assumido pela própria impugnante. Não se trata, assim, de deturpação do Instituto de Direito Privado, não sendo demais lembrar que os princípios gerais de direito privado não são utilizados para definição dos efeitos tributários. Em 1/1 de 2001, foi alterado o objeto social do autuado com a exclusão da atividade do ensino médio. Na mesma data, foi aberto o CNPJ tal, com o nome empresarial Colégio Purificação 1, cujo objeto é exclusivamente a atividade de prestação de serviço de ensino médio, havendo identidade de sócio autuada, e nas duas empresas também o mesmo sócio administrador. Além disso, o endereço de ambas as empresas é o mesmo. E na primeira GFIP do novo colégio, dos 16 segurados, apenas um não estava na GFIP da competência anterior do autuado. No verso dos registros desses empregados, consta a informação de que foram transferidos da empresa anterior, autuado. No ano de 2002, separou-se do Colégio de Purificação Limitada, EPP, a atividade de educação infantil, pré-escola, dando origem ao Colégio de Purificação Júnior, situação prevista no projeto político-pedagógico do Colégio de Purificação, primeira empresa.
no qual é citada a construção de um prédio adequado para a educação infantil. Em 1º de 4 de 2002, foi aberto o CNPJ tal, com o nome empresarial Colégio de Purificação Júnior, limitada, constituído com os mesmos sócios, inclusive sócio administrador da empresa desmembrada. Na GFIP dessa empresa, todos os 3 segurados empregados estavam na GFIP da competência anterior do autuado. Da mesma forma que na criação do Colégio de Purificação 1, no registro de empregado, com as informações de transferência da empresa original. O sócio administrador, senhor Joaquim Macedo, possui a maioria das cotas das 3 empresas, 51% do capital, 70% do Colégio de Purificação Limitada, 75% do Colégio de Purificação 1 e 75% do Colégio de Purificação Júnior Limitado. A impugnante argumenta que não é resultante de desmembramento, mas sim remanescente, o que descaracterizaria o enquadramento legal efetuado pela fiscalização. Parte de uma comparação entre o artigo 9º da 9317 com o artigo 3º, parágrafo 4 da Lei Complementar 123, o qual acrescentou a palavra ou remanescente ao tratar do impedimento para opção de Simples Nacional para a pessoa jurídica ter sido objeto de cisão ou outra forma de desmembramento. Entretanto, a interpretação não se coaduna com o objetivo do Simples Federal, ao mesmo com o significado do dispositivo combatido pelo impugnante. Quando ocorre o desmembramento de uma empresa, tem-se como resultado 2 ou mais empresas menores, cada uma constituindo uma parte de empresa original e todas sendo resultado dessa operação. O fato de a nova lei ter sido descrita, essa condição de forma mais minuciosa, não muda o alcance da lei anterior, cuja interpretação deve ser no sentido de considerar as 2 empresas como efeito do desmembramento. A finalidade da lei impedir justamente o que ocorreu no caso, o desmembramento cujo objetivo real é o enquadramento do regime favorecido, porém, continuando as empresas que resultaram dessa operação atuando em conjunto, como uma estrutura superior à das concorrentes menores, os quais são o alvo da lei. Presidente, não sei se acho que eu preciso ler isso tudo. Para mim, a não ser que alguém divida, está muito claro o desmembramento. Eu fiquei muito batendo nessa situação, o que seria desmembramento, mas tira um objeto social da empresa, cria outra, transfere os empregados, usa a mesma estrutura, enfim. Eu concordo aqui, a parte do desmembramento está bem caracterizada. Eu estou um pouco, assim, em dúvida em relação a esse efeito ao longo do tempo. Aqui, acho que essa parte que ele alega do prazo de 5 anos, que a Lei 123 estabelece, né, como prazo que ele não poderia reoptar, está sendo analisado aqui. Eu estava lendo, até adiantando-me um pouco. Eu não sei se os demais estão com a mesma preocupação. A minha preocupação é se realmente... como é que ficou o efeito? Ele foi excluído em 2007? Não, em 2006. 2006. Esse aqui trata de... Nacional. Mas aqui é Simples Nacional, né? Tem que ser 2007. Ah, foi 2007? Porque ele começa em julho, né? Não. Esse aqui não é Simples Nacional? Não, os dois, né? São os dois, federal e nacional. Pois é, será que esses 5 anos da data da exclusão pelo desmembramento, porque o fato foi lá atrás, foi 2002, certo? Tudo bem, foi excluído do Simples Federal, acho que me parece tranquilo. Não, mas Simples Nacional... Desculpa, presidente, mas no Simples Nacional houve um segundo desmembramento, né? Quando ele cria uma terceira empresa. Tem um segundo desmembramento, que está bem claro aqui, até quando ele fala aqui da participação do sócio majoritário, deixa bem claro aqui, nós estamos falando de Colégio de Purificação Limitada, Colégio de Purificação 1 Limitada e Colégio de Purificação Júnior. O Colégio de Purificação Júnior que é o objeto lá do Simples, do Simples Nacional, separou os colégios da atividade purificação, no qual é citada a construção de um prédio adequado. Quando é que é a data? Em primeiro foi aberto, o 1º de 4 de 2002 foi aberto. Qual que é a sua dúvida? Não, porque o regime do Simples Nacional, ele estabelece um prazo máximo, que é o que ele alega aqui na sequência, de 5 anos, que aí ele poderia reoptar. O que ele está alegando? Tudo bem, ele foi excluído lá atrás, 2002. Quando chegou
esse efeito pode ser produzido até 5 anos. Claro que, como ele estava uma continuidade, né, isso aí foi feito já, acho que na vigência do ADE de quando? Deve ser 2008, por aí, né? Não sei quando é que foi o ADE. Eu tenho que pegar ele aqui. Mas aí, presidente, o que... A alegação dele é que ele já tinha, depois desses 5 anos do desmembramento, ele readquiriu o direito a optar por aquele colégio. Ok, mas o que a DRJ está falando, e eu concordo, é o seguinte, mas ele tinha que fazer a opção. Vencidos, ultrapassados esses 5 anos, ele tem que fazer a opção para entrar no regime. Não é aqui que ele vai discutir isso. Mas ele não tinha como fazer a opção se ele já estava optando. Pois é, que ele já estava optante. Como é que ele ia fazer isso? Mas ele... Se você considerar de abril de 2002, abril de 2007... Eu ponho mais uma pimenta aí. Eu não estou lembrando o que a 9317 fala, mas nós temos que lembrar que a Lei Complementar 123 trata de outro regime. Sim, são 2 regimes distintos, né? Sim, nós vamos retroagir a previsão de vedação contida na 123 a um fato ocorrido antes da vigência dela. Mas o fundamento... Não, é o mesmo, né? Simples Nacional. Estou falando em relação ao Simples Nacional. Sim, mas o fundamento para excluir do Simples Nacional é o desmembramento também, né? Sim, só que o desmembramento ocorreu em 2002. Como é que eu vou aplicar a vedação de uma lei de 2006 a um evento ocorrido em 2002? Não teria razão, a própria 9317 fala, olha, está vedado exceto para aqueles casos que ocorreram antes da vigência dessa lei. O mesmo deve ser considerado em relação ao Simples Nacional. Eu não entendi o teu raciocínio, Gustavo. Vamos lá. Essas empresas são resultantes de desmembramento. Então, em relação ao Simples Federal, elas foram excluídas, ok, sem problemas. 2002. O desmembramento ocorreu depois da lei. Beleza. A Lei 9317, ela veio até 2006, início de 2007, na verdade. Até junho de 2007. Isso. Vem em 2007 e entra um novo regramento tratando de um novo regime totalmente diferente. Esse novo regramento fala, é proibido, está vedada a opção das empresas resultantes de excisão ou desmembramento. Certo? Ok. Mas a excisão ou desmembramento que nós estamos tratando aqui ocorreu em 2002, antes da vigência da Lei Complementar 123. Como é que eu vou aplicar essa vedação a um evento que aconteceu antes da lei? Você está concordando comigo? Sim. Eu só estou falando, na verdade, é que o prazo é irrelevante. O que você está falando é diferente, Matuzinho. Não, por outro critério. Vamos dizer que ainda que você falasse, não, mas houve um desmembramento lá, né? Que é como o Simples, inclusive, o fato de estar no Simples Federal automaticamente dava direito à empresa migrar sem fazer nem opção, se estivesse regular, lembra? Era automático. Tem essa situação. Ela era automática. Então, tem uma continuidade ainda aqui, com peculiaridades de regimes simplificados. E a nova lei veio e estabeleceu o prazo máximo, que é 5 anos. E quando ele faz essa passagem, já tinha 5 anos. Será que é o caso? Não, mas aí eu entendi, porque ela vira e fala assim, mais embaixo, a alegação de contribuinte teria readquirido o seu direito a É isso que eu falo. Não é suficiente para eximi-la dos efeitos da exclusão. A empresa, para usufruir do regime, precisa efetuar o pedido. Pois é, mas como diz o Paulo, mas no caso ele não tinha, ele estava dentro do regime. Como ele vai pedir? Como é que ele estava dentro do regime? Ele estava excluído. Ele estava excluído. O que ele está falando, não, eu falo dele. Eu vou adquirir isso a partir de 2008. Aí, essa discussão é igual àquela. Pô, você está me exigindo desse CTF do período que eu fui excluído, mas eu nem sabia que eu estava excluído, eu fiquei sabendo agora. Ok, mas paciência, consequência da sua exclusão. É a mesma coisa. Mesma coisa aqui. Não é mesmo, né? Porque naquele ele está fora mesmo. Nesse outro ele poderia estar dentro. Não. Só se ele ganhasse esse processo aqui. Que até então os efeitos são retroativos. Tudo bem, você pode penalizá-lo pelo fato dele não ter se auto-excluído, porque ele estava incidindo numa vedação anteriormente, e ele deveria ter se excluído e optar de novo. Aí você fala assim, bom, vou te punir por isso. Mas do ponto de vista do preenchimento das condições formais, em julho de 2007 ele estava em condições. Aquele fato já não deveria...
Eu nunca concordei, eu sempre achei absurda essa situação de você poder fazer lançamento, exigir o cumprimento de obrigação acessória de empresa que ainda está discutindo a exclusão dela. Ok, passou, isso é súmula. Mas para mim a situação é a mesma. Ela não fez a opção porque ela achava que estava no Simples. Ok, mas ela foi excluída. E aqui, presidente, estou abrindo o AD aqui, a exclusão do Simples Nacional teve efeito a partir de 1º de julho de 2007, exatamente quando houve o início da vigência. Então, assim, como é que é o efeito dos 5 anos? E aí? Isso é uma discussão que vai ter que ter outro processo administrativo. Deixa eu botar mais pimenta aqui. A exclusão do Simples se deu por causa do evento? Simples Nacional? O evento de desmembramento, né? Pelo mesmo fato, desmembramento. Para mim, esse desmembramento ocorreu há 5 anos anteriores. Aí talvez aplicasse a primeira opção do Gustavo. Esse fato não é de uma lei anterior. Não é aplicável ao Simples Nacional. Olha como é que está o AD aqui, tá? E essas questões de simples nunca são simples, mas vamos lá. Olha o que o AD fala. Pelo exposto, verifica-se que o Colégio de Purificação Limitada EPP, ao ingressar no Simples Nacional em 1/7/2007, resultou de um desmembramento que originou o Colégio de Purificação Júnior Limitada, tendo identificado com a atividade de prestação de serviço de educação infantil, fato ocorrido em 2002, dentro do período de 5 anos calendários anteriores àquele ingresso. Essa que está sendo Tô achando que aí seria uma pena eterna, né? É porque são 5 anos calendários, né? Anos calendário. Por isso que ele pede a partir de 2008. Mas você vai deferir uma reinclusão nele, não tem competência para isso. Essa aqui é a questão. A inclusão de fato, assim, em julho de 2007, quando começou o Simples Nacional, ele não podia optar ainda. É verdade. Aí ele estaria pedindo a opção dentro do processo de exclusão. É isso que é a questão. É o que eu estou falando. Ele não poderia. Não é aqui que ele tem que pedir lá dentro agora. Eu fui excluído, estou excluído, só que agora passaram os 5 anos, em 2008, querendo entrar novamente, mas não é aqui. Acho que a André está querendo falar. André. Mas como a opção era automática, cabe analisar. Porque ele não tinha que fazer uma opção formal. Se ele já estava no Simples Federal, automaticamente, se ele não se manifestasse, ele passava para a sistemática do Simples Nacional. Aí, pelos autos, está se dizendo, não, você não podia em função do ato, porque em função da cisão, que aconteceu em 2002. Então, esse pedido de opção cabe a nada. A opção é automática. E o meu argumento é errado, porque a lei complementar fala realmente em 1 dos 5 anos calendários anteriores. 5 anos calendários anteriores? Isso quer dizer o quê? 5 anos calendários é a opção dele foi automática em julho de 2007. Não, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002. É isso. Ele está dentro dos 5 anos. Ele não poderia optar. Tá, entendi. Acho que é meio complicado, porque o ato é de 2011, aí o contribuinte também... Tudo bem, ele paga o preço ele correu o risco com isso, né? Mas isso deturpa completamente as apurações para frente, né? Eu já entendi que nessa época, acho que muitos colégios devem ter feito esse... Eu até peguei um recurso que o contribuinte fala, eu estava fazendo um planejamento tributário, isso era lícito, eu podia desmembrar. Né? Ele defende na questão da lei do planejamento. Mas isso não era o que estava previsto na lei expressamente. Não, a própria lei vedava, né? Então uma discussão de o que é desmembramento. Nessa situação fática para mim, isso é desmembramento. Não tem nem dúvida. Ele tira uma atividade e tira uma outra. Então, assim, agora, com relação aos efeitos, eu entendo a sua colocação aí, mas para mim não é um problema para resolver aqui. É um problema para resolver, porque o AD, ele não fala, olha, você está sendo excluído a partir de tal data, ele não fala até qual data. Ele podia falar assim, você está excluído até de 1º de julho a não sei o que, de 2008, mas não é o papel do AD, ele só exclui, ele não inclui novamente. Então, mas aí, Flávio, para incluir, aí é obrigatória a opção. Aí isso mesmo. Mas essa a linha do acordo da DRJ. Ok, acho que está feita discussão, desculpa aí Não, presidente, eu aprender com você, esse negócio é muito difícil.
É porque eu estou trazendo num processo, não sei se está nessa pauta, na seguinte, a questão de, eu estou fazendo uma analogia com esse negócio de prazo, que a 9317 não tinha prazo nenhum para exclusão, e eu estou usando a da 123. Enfim, a da 123, uma analogia aí, mas não sei se vocês vão concordar. Paulo. Relator. Gustavo. Relator. Ricardo. Relator. André. Acompanho o relator, presidente. Nelson. Também acompanho. Fabiana. Também acompanho o relator. Também acompanho, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso no item 97. Item 98, Paulo, de novo. Comercial de bebidas da recorrente. Aqui também é outra exclusão de Simples Nacional por débito. Na impugnação, ele diz que os débitos, aqui tem uma situação bem sui generis. Os débitos que ele foi excluído eram débitos do Simples Nacional dos períodos de julho de 2007 até fevereiro de 2008. E aí, na impugnação, ele disse que ele teria compensado esses débitos por meio de decomp com créditos oriundos de um processo judicial, e essas decomps ainda estariam pendentes de análise, então não podiam motivar a exclusão dele. Ainda dessa primeira instância, é lembrado que há uma vedação à compensação de créditos não apurados no Simples Nacional para compensar os débitos do Simples Nacional, e os débitos que ele compensou na decomp eram débitos do Simples Federal. E aí eles alertam, né, que se ele tivesse botado os débitos do Simples Nacional na decomp, as decomps não teriam sido recepcionadas. Então, foi mantida a exclusão. No recurso voluntário, aí ele alega uma questão diferente. Aí a questão da inconstitucionalidade do arrolamento de bens, alega a decadência e homologação tácita dos débitos objetos de compensação, e repete essa alegação de impossibilidade da exclusão porque os débitos teriam sido objeto de compensação pendente de apreciação. Tá? O voluntário eu estou conhecendo, porque as matérias novas são matérias de ordem pública. Em relação ao arrolamento dos bens, tanto eu invoco a questão primeiro, cito a decisão do STF, que de fato reconheceu a inconstitucionalidade, e que o CAF não é competente, né, súmula 109, que o CAF não é competente para se manifestar acerca dessa questão. Em relação à decadência e homologação tácita, eu coloco aí, a questão, contudo, teria alguma relevância caso os débitos compensados pela recorrente por meio da declaração de compensação fossem os mesmos que motivaram a sua inclusão e exclusão do Simples Nacional. Não é o caso, porém, como se demonstrará na análise de mérito. Portanto, fica prejudicada a referida preliminar. Tá? Então, em relação ao mérito, a questão é justamente essa. Ele apresentou a decomp e, apesar dos períodos serem julho de 2007 a fevereiro de 2008, mas ele marcou na decomp, ele colocou na decomp lá o código de receita do Simples Federal. Tá? E aí eu coloco, a coincidência de períodos poderia levar à suposição da ocorrência de mero erro de fato no preenchimento da decomp, de modo que se deveria compreender que os débitos compensados seriam aqueles relativos ao Simples Nacional, os mesmos que motivaram a exclusão da recorrente. Ocorre que, como bem aventado no acórdão recorrido, no artigo 91, parágrafo 9º da Lei Complementar, veda-se o aproveitamento de créditos não apurados no Simples Nacional, inclusive de natureza não tributária, para a extinção de débitos do Simples Nacional. Além disso, considerando-se que o Simples Nacional inclui parcelas administradas pelos estados e municípios, a apresentação de decomp para a compensação de débitos do Simples Nacional se incluía na vedação constante do artigo 26, parágrafo 3º da IN 600, norma que regia a apresentação das decomps à época. Desse modo, ainda que a intenção da recorrente fosse compensar os débitos do Simples Nacional com os supostos créditos de sua titularidade reconhecidos em ação judicial, as decomp por ele apresentadas não servem para tal propósito. Em primeiro lugar, porque ali foram apontados débitos do Simples Federal. Em segundo lugar, porque a compensação pretendida era vedada por lei.
É afirmado no acordo, na decisão recorrida, se as DECOMPs tivessem sido preenchidas com indicação dos débitos Simples Nacional, o que sequer era possível, não teriam sido acatadas pelo sistema de processamento da Receita Federal. Ao apontar o Código de Receita relativo ao Simples Federal, a recorrente teve êxito na transmissão das DECOMPs. Tal fato, contudo, não pode ser transformado na compensação de débitos diversos daqueles apontados nas referidas declarações. Assim, os débitos compensados pela recorrente nas DECOMPs invocadas não são aqueles que motivaram a sua exclusão do Simples Nacional, de modo que a pendência de análise das referidas declarações não possui qualquer interferência no presente processo. Por razão, não cabe apreciação das alegações decadentes, homologação tácita, suspensão da exigibilidade dos débitos efetivamente compensados, relativos ao Simples Federal. De outra parte, os débitos que motivaram a exclusão da recorrente jamais foram objeto de compensação, e a recorrente não alega nem comprova a sua regularização de modo que plenamente exigíveis ao tempo da expedição do ato declaratório procedente à exclusão. Eu estou rejeitando as preliminares e, no mérito, negando provimento ao recurso voluntário. Ok. Todos concordam aqui? Aqui, de curiosidade, o que rolou com as DECOMPs? Tem uma menor ideia. Também fiquei curioso. As DECOMPs, elas estavam, na verdade, elas estavam travadas ainda para análise manual, né? Porque o sistema ficou doido, né? Que loucura é essa aqui? E o débito, então, de qualquer maneira, assim, ainda que se considerasse essa DECOMP, ele estava indicando um outro débito, né, que não correspondia. Então, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso. Próximo item, EIRE Empreendimentos, relator Cláudio. Presidente, esse caso é exclusão do Simples, e é um caso bem... Esse é simples. Excepcionalmente simples. Esse é literalmente simples, pelo menos a solução. Que aqui é a intempestividade da manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte. Aí ele faz um imbróglio aqui com relação às medidas de defesa, quando ele deveria ter apresentado manifestação de inconformidade, ele chamou de recurso voluntário, e depois da decisão da DRJ, ele recorre chamando de recurso especial de divergência, inclusive indicando a Câmara Superior, enfim, faz umas confusões com relação às peças recursais. Por isso eu admiti o recurso pela fungibilidade, eu acho que isso não traria nenhum problema, mas a questão central é a seguinte: de fato, lá na origem, depois que houve a expedição do despacho decisório, ele impugnou fora do prazo, fora dos 30 dias. Então, acho que o ponto mais relevante aqui para destacar, se me permitirem, eu iria direto para o voto, que é esse aqui, ó, esse parágrafo, que eu digo o seguinte, ó. Não seria assim, não conhecer, não, Cláudio? Pois é, eu entendi que era o caso de conhecer, Paulo, porque ele, embora erre na nomenclatura das peças recursais, mas ele está recorrendo à decisão da DRJ. Só que ele chamou isso de recurso especial de divergência. Eu até fiz uma consideração aqui, eu não sei se vale a pena ler. Mas a decisão da DRJ não, considerou intempestiva, não? Pois é, mas ele ataca a intempestividade? Não, ele não ataca a intempestividade. O que ele reclama aqui? Ele reclama o mérito apenas, que ele entende que os débitos estavam com a exigibilidade suspensa, mas aí eu nem apreciei esse ponto, porque eu entendi que, de fato, estava intempestiva a defesa dele lá na origem, né? E esse ponto, de fato, ele no recurso, ele não recorre. Eu até falo isso aqui na decisão. A única matéria passível de conhecimento aqui seria a tempestividade. Eu acho que o resto... Só tempestividade, é a única coisa mesmo. Pois é, seria passível, mas... Eu converto para não conhecer. Eu acho que é não conhecimento. A matéria é a mesma, acho que o fundamento é o mesmo, eu só converto aqui o voto para não conhecimento. Se todos estiverem de acordo. Ok? Tem problemas aí para os demais? Acho que é isso, né? Não conhecer. Querem que eu mostre aqui as datas, presidente, da intempestividade? Pode falar aí. Eu até fiz uma confusão aqui com os seus arquivos, com os da Fabiana. Tá? Então a pasta aqui no
Meu preço é uma salada, enquanto isso eu abro aqui de novo. Aqui o ponto é bem simples. Ó. Assim, ó, a intimação foi realizada via DTE em uma quinta-feira, dia 28/9/2016, folhas 35. Aí tem aquela questão daqueles 45 dias, né, que tem que ser observados quando o contribuinte não acessa o sistema. Aí eu digo aqui, os 45 dias iniciaram sua contagem no dia 29/9/16, sexta-feira, vencendo em 14/11/16, segunda-feira. Esta última data se tornou o termo inicial para a defesa, que deveria ser apresentada em 30 dias. Assim, o prazo de 30 dias para impugnação venceu em 13/12/16. A empresa, conforme explicado, somente apresentou sua defesa em 17/2/17. Por isso que eu considerei extemporâneo. Assim como a DRJ também tinha considerado. DRJ e a Receita também. Então, ele tem 3 manifestações de intempestividade nesse caso. Mas eu posso converter para não conhecer. Não conhecer. É, porque esse era o único argumento que ele tinha que arrancar. Ok? Então, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso no item 99. Bom, havia proposto, a gente interrompe agora, podemos voltar às 13h30, se todos concordarem, ou até antes, por mim, tudo bem. Né? Ok. Eu prefiro 13h30, presidente, que aí eu... 13h30, né? Então vamos interromper a gravação, por favor.